Você já parou para pensar que nem tudo que não aconteceu foi por acaso? E se eu te dissesse que hoje, exatamente hoje, algo foi impedido de chegar até você, e você nem percebeu? Pode parecer estranho no começo, mas fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos da sua vida. Porque a verdade é que existem livramentos silenciosos acontecendo o tempo todo, e a maioria das pessoas simplesmente ignora. Hoje você pode ter se atrasado alguns minutos, pode ter mudado de ideia de última hora, pode ter sentido um desconforto sem explicação, pode ter perdido uma oportunidade que parecia perfeita, e talvez você tenha ficado frustrado, sem entender o porquê daquilo. Mas se tudo isso não foi perda, e se foi proteção, e se aquilo que você chamou de atraso foi, na verdade, um livramento, existe algo muito maior acontecendo por trás do que você consegue ver. Nem tudo precisa fazer sentido na hora. Nem tudo precisa ser explicado imediatamente. Porque algumas coisas só fazem sentido depois. Quando você olha para trás, percebe que poderia ter sido muito pior. E é aí que entra algo que pouca gente fala. Nem todo cuidado vem com aviso. Nem todo livramento vem com alarde. Às vezes, ele vem disfarçado de decepção. Disfarçado de não deu certo. Disfarçado de silêncio. E é por isso que tanta gente perde a fé no meio do caminho, porque não consegue reconhecer o cuidado quando ele não vem do jeito que esperava. Mas hoje, você está ouvindo isso por um motivo. Porque talvez esteja na hora de mudar a forma como você interpreta o que acontece na sua vida. Talvez esteja na hora de entender que nem tudo que vai embora é perda, e nem tudo que não chega é falta. Às vezes, é proteção. Pense bem, quantas vezes você insistiu em algo que não deu certo? Quantas vezes você achou que estava perdendo algo importante, mas depois percebeu que aquilo não era para você? Quantas vezes você agradeceu por algo não ter acontecido? Pois é, isso não é coincidência. Isso é cuidado. Só que o problema é que, na maioria das vezes, a gente só reconhece depois. Quando já passou. Quando já não dói mais. Quando já entende. Mas se você começasse a perceber isso antes, e se você começasse a confiar mais, mesmo sem entender tudo, isso muda tudo. Porque quando você começa a enxergar os nãos como proteção, você para de sofrer tanto por aquilo que não aconteceu. Você para de se culpar, de se questionar, de achar que está ficando para trás. Você entende que existe um direcionamento acontecendo, mesmo que você não consiga ver o caminho completo. E deixa eu te dizer algo muito importante. Só porque você não viu o perigo, não significa que ele não existia. Só porque você não percebeu que foi evitado, não quer dizer que não foi real. Tem coisas que você nunca vai saber, conversas que você nunca vai ouvir, situações que nunca vão chegar até você, caminhos que foram fechados antes mesmo de você entrar. E isso também é cuidado. Isso também é proteção. E talvez hoje alguma coisa foi desviada da sua vida e você nem percebeu. Talvez aquela ligação que não aconteceu, aquela mensagem que não chegou, aquele encontro que foi cancelado, aquela decisão que você adiou, tenha te poupado de algo muito maior. Mas como você não viu o que poderia acontecer, você chama isso de nada. Só que não foi nada. Foi tudo. Foi livramento. E quanto mais você começa a entender isso, mais leve você se sente. Porque você para de lutar contra tudo e começa a confiar mais no processo. Você entende que não precisa controlar cada detalhe, porque existe algo te protegendo até quando você não percebe. Agora imagina isso. Quantas coisas ruins já foram evitadas na sua vida, sem que você tivesse a menor ideia? Quantas vezes você foi poupado, guardado, protegido, e seguiu em frente achando que era só mais um dia normal? Isso muda completamente a perspectiva, porque de repente você começa a ver valor até nas coisas que não deram certo. Você começa a perceber que existe um cuidado constante, silencioso, invisível, mas real. E isso traz paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da confiança. Porque quando você confia, você entende que até o que não acontece pode estar trabalhando a seu favor. E deixa eu te falar mais uma coisa. Tem gente que desiste antes de perceber o quanto já foi protegida. Tem gente que perde a fé antes de enxergar o quanto já foi livrada. Tem gente que se entrega ao medo, sem perceber que já foi guardada inúmeras vezes. E talvez você esteja aqui hoje justamente para não cometer esse erro, para começar a enxergar diferente,
para entender que você não está sozinho e nunca esteve. Existe um cuidado constante sobre a sua vida, mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando você não entende os caminhos, mesmo quando as coisas parecem dar errado. Porque nem todo erro é erro, às vezes é desvio de rota. E nem todo desvio é ruim, às vezes exatamente te mantém seguro. E quanto mais você resiste a isso, mais difícil fica. Mas quando você aceita, quando você confia, quando você entende que existe algo te protegendo, tudo muda. Sua mente acalma, seu coração descansa, sua ansiedade diminui, porque você sabe, lá no fundo, que existe um cuidado acontecendo. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e responde com sinceridade. Quantas vezes você reclamou de algo que não aconteceu, sem saber que aquilo era exatamente o que te protegeria? Quantas vezes você se sentiu frustrado, sem perceber que estava sendo poupado? Se você parar para refletir, vai perceber que isso já aconteceu mais vezes do que você imagina. E é por isso que hoje você precisa mudar sua forma de enxergar. Porque quando você começa a ver proteção onde antes via frustração, você cresce, você evolui, você amadurece e, principalmente, você aprende a confiar. E confiar não é fácil, principalmente quando você não tem todas as respostas. Mas é exatamente aí que está a transformação. Porque confiar sem entender é o que fortalece, é o que sustenta, é o que te mantém firme mesmo quando tudo parece incerto. E talvez hoje você precise ouvir isso mais do que nunca. Porque algo foi evitado na sua vida e você nem percebeu. Algo foi bloqueado, algo foi desviado, algo foi impedido de chegar até você. E isso não é sorte, isso é cuidado. E quando você começa a reconhecer isso, você deixa de viver no medo e começa a viver na confiança. Talvez aquilo tenha sido um livramento silencioso, mas necessário. E se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você já percebeu que foi protegido sem perceber, escreve aqui nos comentários: eu fui protegido e nem percebi. Isso fortalece não só você, mas também outras pessoas que precisam entender isso. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, que te ajudam a enxergar a vida de outra forma, já se inscreve no canal agora, ativa as notificações e deixa o seu like, porque assim você não perde nenhum conteúdo que pode transformar a sua forma de pensar e de viver. E lembra, hoje você foi protegido de algo, mesmo sem perceber. E isso já é motivo suficiente para agradecer.